Tem três palavras que o Espírito Santo ama ouvir, mas nós cristãos não falamos em oração. A gente fala tantas coisas, a gente pede tantas coisas. Se a gente fosse criar um gráfico de pizza e colocasse as porcentagens do que é feito na oração, essas palavras de adoração, de súplica, que o Espírito Santo gosta de ouvir, talvez ocupariam menos de 1% no gráfico da pizza. Só para você ter uma ideia de como nós não aproveitamos o tempo que nós temos para conversar com o Espírito Santo. Se você não sabe quem é o Espírito Santo, tem outro vídeo aqui no canal, depois você procura, sobre quem ele é de fato. Aí você vai aprender mais sobre isso. Mas nós deixamos de aproveitar a oportunidade que temos para falar coisas para ele maravilhosas e não falamos. A gente perde tempo com outras coisas, mas sem delongas, vamos para a primeira palavra que o Espírito Santo ama ouvir, mas nós não falamos. Qual palavra, Tiago? Seja bem-vindo. Simples, né? O seja bem-vindo, ele traz o sentido do quê? De comunhão. Tá aqui, ó. Comunhão. Quando você começa a sua oração, quando você acorda, né? De maneira tranquila, vai lá, prepara o seu devocional, faz aquele cafezinho gostoso. Você não está atrasado, você já deixou o celular de lado, você não saiu na fúria das demandas do dia, você está tranquilo. E quando você fecha os seus olhos para tentar se conectar com o Pai, você fala, seja bem-vindo, Espírito Santo. É claro que a gente sabe que ele mora dentro de nós. É claro que a gente sabe que ele está aqui. Mas o ato de falar isso faz com que nós aumentemos a nossa percepção da presença dele naquele ambiente. Então, dizer seja bem-vindo, Espírito Santo, expressa nosso anseio por ter comunhão com ele naquele momento. Expressa para ele que nós temos consciência da presença dele. E você talvez esteja na sala, na cozinha, no quarto, no banheiro. Quando você diz seja bem-vindo, Espírito Santo, você está transmitindo para ele um momento de culto a Deus. Por mais que você não esteja num templo, numa instituição religiosa, você faz do espaço onde você está um lugar sagrado diante dele. Então, a partir de hoje, começa a dizer mais isso para ele. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no meu casamento. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no meu trabalho. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Faça parte da minha vida. Faça parte da minha rotina. Como eu sou dependente, como eu quero manter comunhão contigo o dia inteiro. Quando você diz seja bem-vindo, Espírito Santo, você começa a desenvolver uma comunhão saudável com ele. Claro que a comunhão, ela não depende de você proferir essas palavras. Mas quando você profere essas palavras, como eu já te falei, você aumenta a sua percepção, o foco. Perceba que o detalhe não está num código de palavras que, ao você anunciar, o Espírito Santo acorda, pum, ele me chamou, estou indo. Igual lá igual a luz do Batman, né? O Batman, ele ia defender a cidade quando o pessoal jogava a luz no ar com um morcego desenhado. Não, não é isso que eu estou falando. O ato de dizer seja bem-vindo Espírito Santo fala muito mais de nós do que ativar alguma coisa para atrair a presença dele. Não, 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 não. A presença dele já está ali. Ele já está dentro de você. É só para você acordar. É só para você perceber. É só para você desenvolver no seu dia essa percepção, essa sensibilidade de que ele está ali. Então, o ato de falar seja bem-vindo Espírito Santo é isso. É você se reorganizar. É você dizer agora eu parei.
agora eu quero que você fale comigo. Eu quero estar em comunhão com você. Então, desenvolva isso na sua vida. Desenvolva. Você é livre, meu irmão. Está no trânsito? Seja bem-vindo, Espírito Santo. Está no culto? Seja bem-vindo, Espírito Santo. A mulher começou a brigar contigo? Seja bem-vindo, Espírito Santo. O chefe começou a encher teu saco? Seja bem-vindo, Espírito Santo. Me ajuda. Quero desenvolver comunhão contigo em meio às guerras do meu dia. A outra palavra que o Espírito Santo ama ouvir da nossa boca é essa. Eu preciso de ti. Isso remete o quê? Dependência. O Espírito Santo não gosta de pessoa independente. O Espírito Santo não gosta de pessoa arrogante, altiva. Gente que se acha suficiente em si mesma. O Espírito Santo gosta de ouvir pessoas que sabem o seu devido lugar, que conhecem a sua limitação. Essa frase, eu preciso de ti, Espírito Santo, não é jargão religioso para ser usado na hora da oração, durante o culto. Não é jargão religioso para você usar no meio da pregação. Não é jargão religioso que você usa para evangelizar. Não! São palavras sinceras que vão brotando do teu coração. Porque diante daquele que tudo é, diante daquele que tudo sabe, diante daquele que tudo conhece, diante daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos, você reconhece a sua insuficiência e você diz, eu preciso de ti, Espírito Santo, na minha vida. Eu preciso de ti, Espírito Santo, na minha vida para ser um bom pai. Eu preciso de ti, Espírito Santo, na minha vida para ser um bom marido, para ser um bom filho, para ser um bom empregado, para ser um bom patrão, para ser seja o que for. Eu preciso de ti, Espírito Santo, na minha vida. Ele ama ouvir isso. Ele ama essa liberdade. Ele ama quando a gente se rende aos pés dele. O Espírito Santo é aquele a quem Jesus enviou depois que voltou para o céu. Ele está conosco. Ele quer desenvolver essa comunhão. Ele quer estar conosco do nosso lado, intercedendo e nos ajudando. Mas a gente insiste em se afastar. A gente insiste em confiar na nossa dependência. A gente insiste em confiar na nossa força. A gente insiste em confiar em coisas que não são dele. E a gente faz o quê? Se decepciona, fica triste, fica frustrado e não entende por quê. Por quê? Porque nós nos tornamos independentes. Está na hora de nós começarmos a voltar a falar as coisas simples para ele. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Tenho certeza que você vai começar a desenvolver um nível de relacionamento diferente com ele. Diferente, quando você começar a voltar a falar essas palavras para ele. E a outra coisa, a terceira coisa, que eu acredito que seja a mais importante, que dependem das duas primeiras, é essa. Seja feita a tua vontade. Vontade. Vontade indica o quê? Uma vida que anseia por ser transformada pelo agir do Espírito Santo. Então é transformação. Seja feita a tua vontade, transforma a nossa vida em conformidade com a vida de Cristo. Nos faz nós nos parecermos mais com Cristo. Então, quando você, na oração, perceba a sequência, quando você na oração começa a pedir
para ele fazer parte da sua vida através de uma comunhão, dizendo: seja bem-vindo, Espírito Santo. Quando você começa a reconhecer a sua dependência dele, dizendo: eu preciso de ti, Espírito Santo, automaticamente vai gerar um desejo no seu coração de pronunciar e viver essas palavras. O Espírito Santo vai estar tão envolvido com você, ele já vai ter te ensinado tanto, que você agora vai deixar de fazer a própria vontade para fazer a vontade do Espírito Santo. E é aqui que o relacionamento com Deus, ele amadurece. Faz quanto tempo que você só faz as suas vontades? Faz quanto tempo que você só faz o que você quer? Faz quanto tempo que você diz essas palavras: eu tenho direito, é meu, a minha vida é que importa, o meu quintal é que importa? Quantas vezes você já disse isso? Faz quanto tempo que você não ora dessa forma? Seja feita a tua vontade, Deus, e não a minha. Porque a tua vontade, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Então, a partir do momento que você começar a pronunciar pelo menos essas 3 palavras aqui na sua oração, eu tenho certeza que a sua vida vai começar a sofrer uma transformação. E ao sofrer uma transformação, você vai se tornar mais dependente. E por se tornar mais dependente, você vai desenvolver uma comunhão saudável com o Espírito Santo. Ele está aí com você. Mas faz quanto tempo que você não percebe ele? Faz quanto tempo que você não para falar isso para ele? Comenta aqui, Tiago. Faz X tempo. Comenta aqui só para me saber. Não tenha vergonha. Nós estamos numa comunidade aqui de irmãos em Cristo tentando ajudar uns aos outros. Comenta aqui o que você achou mais interessante. Ou você pode comentar o seguinte, para mim saber: Tiago, uma vez eu falei isso aqui, eu preciso de ti, Espírito Santo, e aconteceu isso no meu dia. Queria ouvir esse testemunho de você aí nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo tocou o seu coração, por que você não se inscreveu nele ainda? Ajuda o Prof. Tiago a transmitir essa mensagem para mais pessoas quando você se inscreve, quando você comenta, quando você compartilha, quando você curte, quando você ativa o sininho, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E ele entendendo que esse conteúdo é relevante, o que ele vai fazer? Ele vai espalhar. Ele vai mostrar essa mensagem para mais pessoas. E mais pessoas precisam ouvir o que o Espírito Santo gosta de ouvir nas nossas orações. Mas não sai daqui. Tem esse vídeo aqui do lado. Clica nele para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Te encontro lá. Um abraço e um beijo no seu coração.